É verdade que você disse a ele que o Brent gastava muito dinheiro com drogas, festas e garotos de programa? Puede ser. Você chegou a dizer para o Alejandro que você estava preocupado porque não estava sobrando dinheiro para sustentar o filho que vocês têm? Nunca. Y Bren cortó, cuando estaba vivo, cortó la pensión que el juez le había obligado a darnos, la cortó arbitrariamente y lo tuve que llevar a la corte, a una moción, y el juez lo obligó a darme el doble entonces. Entonces, yo no estaba teniendo problemas económicos los últimos 3 meses de vida de Bren. No estaba teniendo problemas económicos. O Alejandro afirma que você se propôs a ajudá-lo financeiramente já nestes primeiros contatos. Por quê? Yo me ofrecí a pagarle el dinero que yo le debía de los trabajos de Cuba, no ayudarlo financieramente. Eso es una cosa muy diferente. Mas não seria mais lógico ele cobrar o Brent disso? Era o Brent quem tinha o dinheiro. Pero él dice que no conocía a Bren. Y sí lo conocía, entonces él se contradice. Por un lado que no lo conocía, por otro lado se demuestra que sí lo conoce. Ele disse que a primeira remessa foi de $300, que a segunda remessa foi de $1.000 e que as outras em torno de $500. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Quanto é que você enviou para ele de fato? No tengo una cifra exacta, pero yo debía a él más o menos 2.000 y algo de dólares. No tengo una cifra exacta. Por que tanta preocupação em pagar o Alejandro? Alejandro solo no. A todas las personas que le debo dinero. A todos yo les prometí que cuando yo me divorciara y tuviera acceso a mis bienes, yo les iba a pagar lo que Bren no había querido pagar. No fue solo Alejandro. Não são remessas de um dinheiro que está sendo pago por um serviço que vai ser executado? O assassinato do Brent? No. Você se lembra de quando o Daniel te disse que queria te contratar para assassinar Brent Siquema? Perfectamente. Y ahí cuando él me llama, me dice, mira, yo tengo un trabajo para ti. Estoy enfrentando por un divorcio muy malo. Yo necesito que tú mates a mi ex esposo. Y él comienza a mandar dinero. Valores 500, $1.000, que él no hacía ninguna transferencia a su nombre. Él hacía a nombre de otras personas. Pero ese dinero él lo mandaba específicamente para cuando Bren pusiera un pie en Brasil, yo irlo a matar. A partir de agora, a cronologia dos acontecimentos. Sábado, 13 de janeiro de 2024, 1h30 da tarde. O primeiro registro de Alejandro. Ele paga o pedágio na rodovia que liga São Paulo ao Rio. Horas depois, o veículo dirigido por ele é flagrado por várias câmeras em diferentes ângulos. Alejandro já está no Jardim Botânico. Anatomia de um assassinato bárbaro. Estamos na rua Abreu Fialho, no bairro de Jardim Botânico, um dos mais luxuosos do Rio de Janeiro. Aqui fica a casa onde Brent Siquema foi assassinado na madrugada de domingo, 14 de janeiro de 2024. A casa de Brent Siquema é exatamente essa, a de número 13. Segundo apuramos, a casa foi comprada por ele em 2009. Brent vinha para cá sempre que podia, segundo registros, pelo menos 6 vezes por ano. O cubano contratado para assassiná-lo, Alejandro Triana Preves, chegou aqui no dia anterior, no começo da tarde de sábado. Ele estacionou o carro aqui na rua, à espera da oportunidade ideal para entrar. Às 2h23 da tarde, o cubano estaciona bem perto da casa de Brent Siquema, debaixo de árvores. Fica 3 minutos. Ele dá voltas pelo bairro. Até que estaciona atrás de uma van escolar. 4h36 da tarde.
O homem vestindo camiseta branca, bermuda e chinelos é Brent Siquema. Ele carrega uma sacola, caminha tranquilamente até chegar em casa. Alejandro muda o carro de lugar. Se posiciona bem em frente à casa de Brent, do outro lado da rua. É uma noite de verão chuvosa no Rio. Às 8h05, um carro de aplicativo chega para buscar Brent. O motorista para bem próximo ao veículo onde está Alejandro. Brent embarca. 1h30 depois, o galerista volta para casa. Desce de um carro branco. É o último registro de Brent Siquema com vida. 10h42 da noite. Usando um boné, Alejandro sai do carro. Vai a um bar comprar cigarros. Seus passos são registrados. 3h42 da madrugada de domingo. As ruas do Jardim Botânico estão praticamente desertas. Alejandro desce pela porta do carona. Caminha em direção à casa de Brent. Com bastante facilidade, ele abre a porta da casa de Brent e entra. Quem definiu como você deveria assassinar Brent Siquema? Foi você ou foi o Daniel? No, fue Daniel. Daniel tenía la estructura completa. Daniel tenía la dirección, el cómo yo podía entrar a la casa sin forzar la cerradura, dónde estaban las cosas de la casa. Daniel sabía hasta dónde estaba el cofre, la caja fuerte, porque Daniel no sabía la seña del cofre, porque él quería que yo entrara, regara todo. ¿Cómo fue que llegaron las llaves de la casa a mis manos? Ele declara que foi você quem enviou essa chave a ele. Aí surge o seguinte questionamento: como ele poderia ter tido acesso, como ele poderia ter conseguido essa chave se não fosse por você? Você admite que mandou essa chave para ele? Yo no envié la llave para él porque no la tenía. En marzo de 2022 yo me separé de Brent. O endereço de e-mail registrado para enviar ao Brasil cópias da chave da casa de Brent em agosto de 2023 estava registrado no nome do seu filho. Por que isso? Porque yo abrí ese email en el 2017, cuando nos mudamos a Cuba. Não é coincidência demais? Con el tiempo, yo usé ese email para hacer cosas de Lucas, el YouTube de Lucas y cosas así. Ese email fue el que yo usé cuando yo le envié una postal de aniversario a Alejandro. Un día yo estaba en la calle caminando y me llama que era su aniversario, que no tenía dinero, que había conocido a una chica y quería ir al cine y cosas así. Compré una postal de aniversario, pegué $100 dentro y se la envié. Y puse la dirección de correo, esa que no usaba, para que no tuviera la mía, porque él no tenía mi dirección de correo, la que uso siempre, para proteger eso. Alejandro fica exatos 15 minutos lá dentro. Quando sai, retira um par de luvas. Entra no carro e vai embora. Inicia a fuga. 5h47 da madrugada. Ele paga o pedágio sentido a São Paulo com o próprio cartão de crédito. Por que então a primeira coisa que ele faz depois de cometer o assassinato é ligar para você? No lo sé. No le puedo explicar eso, porque no lo sé, no he hablado con él. No he querido hablar con él cuando él ha intentado. Mas por que ligar para você depois do assassinato? No sé. No se lo puedo explicar. Quando você entra em contato com o Daniel depois da morte de Brent? Al otro día, 10 de la mañana, cuando él me llama, me dice, bueno, ok, ya está hecho. Le digo, sí, ya está hecho. O que ele falou? Que lo mejor que yo hacía era salir de Brasil. Ele disse que não conseguiu falar contigo no primeiro momento, mas conseguiu no dia seguinte. No, no hablamos. No hemos hablado.
Quando vocês conversaram pela última vez? No recuerdo. No le puedo decir. Mas a polícia afirma ter alguns indícios de que este relato, prestado pelo Alejandro, é verdadeiro. Por exemplo, o celular usado para falar com Alejandro, horas depois do crime, estava sendo usado por um endereço de Nova York. Eles concluem que isso sugere uma ligação com você. Afinal de contas, quem estava em Nova York? Você? Como é que você recebe isso? En Nueva York hay más de 10 millones de personas, no yo. Mas somente uma pessoa com supostas razões para assassinar o Brent, com diferenças com o Brent. Con diferencias sí, con razones para asesinarlo no. Y sí, yo estaba en Nueva York, pero yo no fui quien hablé con Alejandro. O corpo do galerista só é encontrado no fim da tarde de segunda-feira. Estamos a poucos metros da casa onde Brent Sikema foi assassinado. Ao meu lado, um dos personagens mais importantes de toda essa história, a advogada Simone Nunes. Ela era a representante de Brent no Brasil e administrava os seus bens, além de ser também uma amiga íntima. Estamos entrando na casa de Brent. Como é que foi a sua chegada naquele dia, na segunda-feira? Então, quando eu cheguei aqui, eu abri e chamei Brent, eu tô aqui, Brent. Achei que ele estivesse dormindo ou passado mal e fui até a cozinha, até lá no final, para ver se estava ali. A cozinha fica lá no final? Sim. Nenhuma resposta? Nenhuma resposta. Eu vi que a janela de cima estava aberta. Eu subi essa escada rapidamente. Essa porta estava fechada. Eu bati, Brent, e abri. E aí, quando eu abri, eu vi daqui. Ele estava deitado para lá, com as pernas para cá. E aí a perna não encostava no chão, mas não estava ali. É como se ele tivesse sentado e deitado e a perna ficou. Até esse ponto, você ainda tem esperança que ele estivesse vivo? Eu não sabia que ele estava morto, efetivamente. Eu não sabia. Mas você não tinha certeza ainda de assassinato? Não, nenhuma. Eu achava que ele tinha infartado. Porque eu não vi sangue assim espalhado em todo lugar. Eu vi, ele estava coberto com uma toalha, coberto com travesseiros. Eu não imaginava que era assassinato. A polícia, quando chegou, e aí falou, é um assassinato. Ele tem vários golpes de faca. 18 facadas. Não, 4. Os exames mostram 18 golpes. Eu dei 4. Por que os exames mostram 18 golpes? Não sei. O que você diria a este homem neste momento? Me gustaría saber por qué. ¿Investigación? 18 puñaladas es un crimen pasional. Si yo contrato a alguien, o si alguien me contrata para poner en contexto, para matar, yo mato de una, de dos, de tres, 18. Era de uma crueldade, de uma maldade. Ele não teve uma lesão de defesa. A polícia encontra esse vídeo no celular de Alejandro. As imagens foram gravadas na casa onde ele morava, na periferia de São Paulo. Alejandro manuseia uma arma que dispara flechas, popularmente conhecida como besta. Ele estica o arco, coloca a flecha no local, mira e atira. Segundo as investigações, o equipamento seria usado na morte do galerista e foi adquirido na internet por pouco mais de R$2.000. Mas depois de invadir a casa do galerista, Alejandro preferiu usar uma faca. Essa é a cozinha, onde, segundo as investigações, Alejandro encontrou a faca com a qual assassinou o Brent Sikema. A faca foi retirada desse faqueiro, que estava aqui, nessa posição. A questão da arma do crime é controversa. No primeiro depoimento, Alejandro declara que encontrou a faca na cozinha de Brent. Agora, na entrevista comigo, apresenta outra versão. Puedo agredirlo. Él tenía un cuchillo en el cuarto. Yo lo despierto. Le digo, mira, levántate, necesitamos hablar. Yo tengo información para ti, relevante, para que tú concluyas el matrimonio dejándolo en cero a Daniel. Yo tengo la información aquí.
Y bueno, pagame un dinero por eso, información. Pero no aconteció eso. Cuando yo doy la espalda para esperarlo en la sala, él coge la faca e intenta atacarme por atrás. Legítima defensa, comenzó todo el conflicto. Pucha para acá, pucha para allá, as 4 facadas. Mas essa alegação de Alejandro de que Brent o atacou com uma arma que estaria em seu próprio quarto não encontra sustentação na perícia realizada no corpo de Brent, que não identificou qualquer tentativa de defesa da vítima. Simone, Alejandro afirma que ele assassinou o Brent com uma faca porque essa faca estava no próprio quarto, que a faca seria do Brent. E isso difere do primeiro depoimento dele, quando ele disse que encontrou essa faca no faqueiro. Como é que você vê isso? O Brent tinha uma faca no seu quarto? Nunca. O Brent não tinha faca nenhuma. O Brent conhecia o Alejandro? Conhecia. Ele... Isso é certeza? Sim. Por que a senhora afirma isso com segurança? Eu afirmo porque ele trabalhou na casa do Brent em Cuba. E o Brent então conhecia. ele teve contato com o Brent, então? Sim, e o Brent não tratava o funcionário de maneira a não conhecer. Ele era uma pessoa extremamente aberta para nós, para todas as pessoas. Ele conhecia o Alejandro. O Alejandro afirma que só conhecia o Daniel, mas não conhecia o Brent. O Brent visitava Cuba. O Brent gostava muito de Cuba também. Então, assim, o Brent conhecia o Alejandro. Você insiste que assassinou um homem a quem você não conhecia. Como tal, las pruebas indican eso. O Brent, em julho, mais ou menos, disse para mim que ia encontrar uma pessoa chamada Alejandro. Ele disse isso em que circunstância? A gente estava almoçando e ele falou que ia encontrar um amigo, Alejandro, cubano. Sei. Não sei se é o mesmo. Esse encontro aconteceu? Não sei. Quanto tempo antes da morte dele? Foi a última vez que ele esteve aqui, em julho. Hoje a senhora tem a suspeita importante de que se tratava do mesmo Alejandro? Hoje eu imagino que sim. O Daniel tinha, de fato, acesso à chave dessa propriedade onde nós estamos aqui? O Daniel tinha acesso à chave anteriormente. Com a separação, uma das brigas que eles tiveram, o Brent mandou um terceiro, Fábio, trocar as fechaduras dessa propriedade aqui. E, a partir dali, o Daniel não veio mais no Brasil. Quando o Alejandro relata ter recebido a chave desta casa aqui do Brent, onde Brent foi assassinado, do próprio Daniel, isso é possível? Eu não sei dizer como seria possível. O Daniel teve acesso à nova chave? Não. O Brent tinha muitas questões de chave, ele tinha muitas cópias, era uma casa que tinha senha para entrar e a senha ficava ali fora, então era uma casa, nesse sentido, anteriormente vulnerável. Aqui era uma chave ou uma senha? Aqui. Era uma senha com a chave. Uma senha com uma chave? Sim, o Brent deixava sempre a chave ali. Um crime de repercussão mundial. Uma morte premeditada e encomendada. É o que apontam as investigações. Ele te prometeu $200 mil. $200.000. Você recebeu esse dinheiro? No. Como é que você reage a essa declaração que te acusa de um crime tão grave? Você, de fato, ofereceu $200 mil para assassinar o seu ex-companheiro, o seu ex-parceiro, Brent? Yo nunca hice eso. Y esas declaraciones son falsas. Y lo que tenemos que ver es que está hablando una persona que ha dado varias declaraciones diferentes, que ha mudado de declaración cada vez que ha querido, que me vino a intentar incriminar después de 10 días de haber sido apresado y después de que su abogado de ese momento le dijera que me incriminara. Él ha intentado comunicarse conmigo desde la cárcel, me ha enviado mensajes para que yo envíe a mis abogados a hablar con él para llegar a un acuerdo y quitar los cargos. Si ya yo tenía un acuerdo de pagarle $200.000, ¿a qué acuerdo quiere llegar con mis abogados? Si él dice que yo le iba a pagar $200.000. Daniel diz o seguinte: não se pode acreditar em Alejandro porque ele mudou o seu depoimento muitas vezes.
que você não teria credibilidade para acusá-lo. En el primer depoimento, yo en ningún momento puse a Daniel. ¿Por qué? Porque él me había dicho a mí de que si yo hablaba, lo que podía acontecer. Y ya una vez que Bren muere, ya él tiene acceso al dinero. Entonces, ¿yo cómo quedo? Como posible víctima. Porque Daniel ya tenía dinero para mandar a matar a mi familia. Você sustenta que ele te ameaçou. Él me amenazó. Ele disse que seria o contrário, que você o ameaçou depois do assassinato, ligando para ele para extorquí-lo. ¿Cómo voy a É amenazar? o que ele afirma, que você o ameaçou depois do assassinato. ¿Cómo voy a amenazar a una persona si después del asesinato yo estaba preso? Y aquí en la cárcel no tienen teléfono. Que motivo o Daniel Siquema tinha para te contratar para assassinar Brent? Ya usted lo sabe. Él precisaba la herencia de Bren y como él estaba fuera de testamento, que yo no sé cómo él se entera de que estaba fuera de testamento, si él se divorcia de Bren, se queda sin nada. Pero si él es viudo de Bren, entonces él obtiene todo. Na época do crime, eles travavam uma briga na justiça. Brent dizia que você era um garoto de programa que o via como um caixa eletrônico. Por que isso? Porque Bren estaba muy molesto conmigo cuando él comenzó a decir esas cosas por la manera en que yo me fui de casa. Yo tenía mucho miedo. Él estaba consumiendo muchas drogas y estaba teniendo unos problemas mentales terribles y yo tenía pánico. Durante 2 años viví en pánico y trataba, le imploraba, yo lloraba para que él buscara ayuda profesional, para que él cambiara, para que no destruyera la familia, y él no lo hacía. Entonces él me advirtió algunas veces, si un día haces público mi problema de las drogas, voy a acabar contigo y te voy a quitar a nuestro hijo. Milhões de dólares em disputa. Depois de um relacionamento de 14 anos. Porque ele dizia sempre que você só usava o filho como maneira de obter mais dinheiro dele. É o que ele dizia para os amigos. No es cierto, eso es mentira. Eso nunca sucedió. Me acusó falsamente de querer secuestrar a nuestro hijo y llevármelo a vivir a Cuba. Esse é um ponto importante. Ele te acusou de sequestrar o próprio filho. Sí, bueno, él me acusó de secuestrarlo porque yo me fui de casa con el niño, pero yo no lo secuestré. Ele entendeu isso como um sequestro. No. É o que ele disse. Él manipuló. Yo llamé a la policía. Yo puse una denuncia. Puse 3 denuncias. Ele temia que você levasse o filho para Cuba. Porque yo le tengo miedo. Eso no era cierto. Él lo inventó. Mas ele temia. Comentou isso com muitas pessoas. Claro, como venganza. O último testamento deixado por Brent, de 17 de maio de 2022. O galerista e Daniel já estavam em processo de separação. Já no primeiro tópico, Brent faz questão de deixar registrado. No primeiro testamento, você é o principal beneficiário. Você ficaria com todo o dinheiro. Você tem consciência disso. Sí, claro. Mas nos outros testamentos, nas outras versões, o seu nome desaparece. Bueno, Você estava revoltado com isso? No, para nada. Ese era su dinero. O seu nome, de repente, desapareceu no Pero yo me testamento. estaba divorciando y yo tenía derecho a una cantidad que me iba a permitir vivir decentemente. Mi amor con Bren y mi divorcio con Bren nunca fue basado en cosas económicas. Você concordou que o seu nome fosse retirado do testamento? No tenía que concordar porque él no me lo comunicó. Ese era su dinero, él tomó la decisión y yo no tenía por qué. Tanto es así. Você se sentiu injustiçado? No, me dio igual. Yo me estaba divorciando y en el divorcio, por los años que viví con él, que me dediqué a él, que trabajé para él, yo iba a recibir una cantidad que no sabía cuál era, pero me iba a permitir vivir decentemente, trabajar y poder montar algún negocio. No tenía nada en mente en ese momento, pero montar algún negocio que me permitiera vivir con dignidad. Por lo tanto, que me quitara del testamento, bueno, se lo dejó a nuestro hijo, es mi hijo. Ter o seu nome retirado do testamento fez com que você odiasse este homem? No. No lo odié, nunca lo odié, nunca.
Esse ódio que tem sido citado nas investigações fez com que você mandasse matá-lo? Ese odio no es real. Ese odio es el odio que Bren proyectó con sus amigos y sus amigos corrieron la voz por la manera en que me alejé de él y no quería seguir viviendo con él por todas las aberraciones que decidió vivir en sus últimos tiempos de vida. A senhora acredita que exista alguma relação entre o testamento de Brent Siquema e seu assassinato? Não sei informar isso, porque analisando o testamento, eu inclusive tive conhecimento junto com o Brent do o testamento aqui do Rio também, do Brasil, e eu não consigo ver nenhuma razão para um assassinato por esses testamentos, porque o herdeiro é um herdeiro único, que é o filho, então não mudou, e o testamento, ao contrário, dá todo o poder de administração para um terceiro. Então, assim, o beneficiário do testamento é o Lucas, o filho, não ninguém mais. Que detalhes sobre a relação entre Brent e Daniel podem estar ligados ao assassinato do Brent? Eu não sei dizer o que ligaria o Daniel a isso. Eu não sei nem, assim, para mim, se ele foi o mandante disso, eu desconheço completamente isso, porque eles eram um casal, eles ficaram juntos 15 anos, 18 anos. Então, assim, impossível, assim, ele sentia muito pelo Daniel. O Brent amava o Daniel, então eu não tenho essa informação. Acho que isso a polícia é que tem que investigar e a justiça para ter o que de fato aconteceu.